Graça e paz, meus amados, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando o amor e o perdão de Deus, um livro da Bíblia por dia. E eu convido você que talvez ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, ativa lá, se inscreve lá, ativa o sininho, que assim que eu posto você já recebe a mensagem com os vídeos, você pode acompanhar. E divulgue, participe, se torne um parceiro em oração dessa campanha, de todo o ministério que temos tentado desenvolver, e mande para outras pessoas. Eu espero que esteja sendo bênção na sua vida, assim como tem sido na minha vida fazer esses vídeos para vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Hoje estaremos estudando a Epístola aos Colossenses. O autor dessa epístola também é o apóstolo Paulo. Ele escreve da cidade de Roma, anos 61 e 62, ou seja, existem 4 cartas chamadas cartas da prisão. Nós já falamos de Efésios, já falamos de Filipenses e agora estamos falando de Colossenses. Todas elas foram escritas da prisão em Roma. Paulo não ficou parado nesse período, ele produziu obras belíssimas, como nós já falamos, e hoje a carta aos Colossenses. A cidade de Colossos, onde estava localizada a igreja aos Colossenses, havia sido no passado uma das mais importantes, ou a mais importante de toda a Ásia Menor. Ela está localizada numa importante rota comercial entre o Mar Egeu e o rio Eufrates. Ela é muito próxima de outras 2 cidades também igualmente importantes, Hierápolis e Laodiceia, que é a 7ª igreja do Apocalipse, né? Que eram cidades muito ricas, muito poderosas, conhecidas em toda a região, em todo o mundo daquela época, por causa da lã que produziam, por causa de produtos que tinham naquele lugar, por causa do comércio, eram entrepostos comerciais muito importantes. Elas se localizavam no Vale do Lico e, na verdade, é interessante notar que aquela era uma região de muitos terremotos e a Bíblia narra que Laodiceia se considerava uma cidade que não precisava de nada lá no Apocalipse. Por quê? Flávio Josefo, diz que Laodiceia ela se recuperava sozinha. Toda vez que um terremoto destruía a cidade, ela tinha dinheiro suficiente para não precisar de ajuda do Império Romano. Mas ao que parece, no ano 62, um grande terremoto atingiu a cidade de Colossos e ela, por algum motivo, nunca se recuperou. Então, nessa época já, e daí para frente, Colossos é uma das 3 cidades, é a que atinge uma menor importância. Apesar de ter sido a mais importante no passado, ela foi sobrepujada por Hierápolis e por Laodiceia. Mesmo assim, é uma carta muito importante. Apesar da cidade ser considerada sem importância, o apóstolo Paulo deu muita importância a essa cidade e ele mandou uma carta. E é muito interessante avaliarmos isso, porque Paulo nunca foi a Colossos. Não foi ele que plantou, não foi ele que levou a carta, não foi ele que plantou a igreja, não foi ele que levou a carta, não foi ele que montou nada, que treinou a ninguém ali. Na verdade, acredito que tenha sido Epáfras, alguém enviado de Colossos para dar notícias a Paulo e que ele chama de prisioneiro, ou seja, companheiro de prisão com ele. Provavelmente Epáfras fundou a cidade de Colossos. Epáfras, sim, sendo alguém alcançado pela mensagem de Paulo, provavelmente, ou pela mensagem do Evangelho de outros apóstolos ou discípulos que se espalharam pelo mundo inteiro. Mas ele deve ter fundado a igreja de Colossos durante os 3 anos que o apóstolo passou pregando ali em Éfeso. E é interessante que a igreja de Colossos ela era conhecida na região pela fé. Paulo começa agradecendo a Deus, dou graças porque desde que ouvimos que a vossa fé e do amor que tendes para com todos, a esperança que está preservada nos céus, porque vocês ouviram a palavra da verdade, que chegou até vocês e está crescendo. Então ele está dizendo para os colossenses, vocês são uma igreja assim que eu tenho muito prazer em escrever. E ele não escreve para corrigir erros da igreja, ele escreve para dar alguns conselhos, mas ele escreve mais de uma forma preventiva, porque estava começando em Colossos uma coisa muito perigosa chamada heresia colossense. Nós não sabemos exatamente o que seria essa heresia, mas Paulo trata alguns assuntos muito importantes, então nós imaginamos que ele estava combatendo essa heresia. Na verdade, essa heresia, nós podemos dizer que ela era uma mescla dos judaizantes, ou seja, aqueles que exigiam que se voltasse às práticas e cerimônias judaicas, com um começo, um pré-gnosticismo, que eram religiões de mistério, que acreditavam que as pessoas só poderiam chegar a Deus através de conhecimentos secretos, de chaves secretas dadas pelos anjos. Então eles faziam
culto e adoração a anjos. Eles depreciavam a pessoa de Cristo porque eles entendiam que a matéria é má e o Espírito é bom. Então, se Cristo realmente habitou corporalmente na terra, ele não era Deus, ele não era totalmente bom. Eles defendiam essa história de conhecimento secreto, de adquirir um conhecimento, uma gnosis, por isso gnosticismo. E eles trabalhavam muito a questão do ascetismo, ou seja, práticas que vão me manter puro, não comer isso, não tocar aquilo, não fazer aquilo outro. E cerimonialismo, guardar festas e sábados e luas novas e por aí vai. Então é uma mistura de judaizantes e gnosticismo, mas nós não sabemos exatamente até que ponto vai isso. O fato é que Paulo escreve a carta aos Colossenses e o propósito da sua carta, o tema da sua carta é justamente combater essa heresia que estava começando, e para isso ele defende a supremacia de Cristo como cabeça da igreja. Jesus é infinitamente superior a tudo o que eles entendiam como importantes, ou o que estava sendo levado para a igreja que eles entendiam como importantes. Então, nós precisamos entender que Cristo, ele é colocado de uma forma translúcida na carta de Colossos. É belíssima a passagem. Ele explicita a eterna superioridade de Cristo sobre o mundo, inclusive sobre a própria criação, porque tudo que é criatura foi feito nele, por ele e para ele. Ele também coloca que não há outro mediador espiritual, outro ente. Eles adoravam anjos. Jesus é superior a tudo. E ele é o único mediador da nossa salvação. Ele é o cabeça da igreja, que é corpo dele. A redenção, ela não foi apenas consumada, completa na cruz, e unicamente em Cristo. Mas em Cristo, toda e qualquer pessoa pode amadurecer para a perfeição. Exclusivamente em Cristo. Então ele vai tratar sobre a supremacia de Cristo. Depois ele vai dar uma pincelada sobre a ineficiência dos ritos e cerimônias religiosas, né, a partir do capítulo 2, verso 16, dizendo, olha, essas práticas aí não levam a nada. É Cristo, sempre foi Cristo e sempre vai ser Cristo. E por fim ele vai orientar algumas práticas cristãs muito importantes na sua carta aos Colossenses. Ele vai trabalhar, por exemplo, falando sobre a supremacia de Cristo. Ele trata Cristo como o primogênito da salvação, da criação, o salvador do corpo, o cabeça da igreja. Ele trata Cristo em quem residem todos os tesouros da sabedoria. E é muito importante isso, porque o que os gnósticos defendiam justamente era o conhecimento, a sabedoria, chaves secretas. Ele diz, não, Cristo é onde habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e em Cristo se cumprem todos os ritos religiosos. Os ritos são apenas sombras e verdades parciais. Eles apontavam para Cristo, eles são ineficazes no tratamento para o pecado. E ele ainda vai dizer sobre Cristo assim, olha, ele é tão superior que foi Cristo que nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele é o cabeça do corpo, ele é o princípio, o primogênito, nele reside toda a divindade. Ele fez a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Então ele diz, ó, vós outros e nós também éramos estranhos, inimigos, agora porém nos reconciliou no corpo da sua carne. Então Paulo vai quebrar essa ideia de que a matéria é má. Ele vai dizer, o próprio Cristo se transformou em matéria, porque ele queria nos redimir. Quando ele diz, ele nos libertou do império das trevas, Colossenses 1, verso 13, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, essa palavra transportou, que está aí, ela tem um sentido de transplantar. Transplantar, talvez você já tenha visto várias vezes. A gente fala transplante, por exemplo, de coração. Tira de uma pessoa, né, que acabou de falecer, o coração ainda está funcionando, e coloca em outro. Você pode falar de transplante de órgãos, transplante de rim, transplante de fígado, mas a palavra transplantar, ela vem de transportar uma planta. Então, como significa isso? O que é isso exatamente? Sabe quando você, por exemplo, compra uma mudinha de uma árvore frutífera? Sei lá, você comprou uma muda de uma macieira. Ela vem num potinho, num vasinho pequeno, né, geralmente com plástico preto pequeno ali, ou num vaso pequeno, para que você possa regar, para que aquilo se desenvolva. Quando já está num tamanho suficiente, é preciso passar aquilo para a terra, efetivamente. Por quê? Porque aquele vaso ali daqui a pouco não cabe mais, e aí vai limitar, e aí a planta não se desenvolve, pelo contrário, ela morre. Ela precisa de nutrientes de verdade que ela vai encontrar na terra de verdade.
e não num vaso, num pedaço só. Então, o que a gente faz? A gente tira, né, o plástico preto, com terra e tudo, ninguém lava as raízes, não é assim que faz. Ou você cava em volta assim no vaso e tira, tomando cuidado para não acertar as raízes, você leva com a terra, com tudo, e leva e coloca então num buraco na própria terra. O que vai acontecer com aquela planta? Durante um tempo, ela ainda vai se alimentar, ainda vai receber os nutrientes, a água, daquela terrinha que estava em volta das suas raízes, durante um tempo. Durante um tempo ela continua sendo alimentada pela terra velha. Mas logo em seguida as suas raízes começam a crescer, a terra velha vai sendo absorvida pela terra nova também, os nutrientes vão sendo alcançados, vai enxertando aquilo tudo, e as raízes vão passar e vão aprofundar, e agora sim ela vai ser alimentada e vai ser nutrida pela nova terra, pela terra boa, pela terra fértil, e ela se transformará numa grande árvore para dar frutos. A vida espiritual é exatamente assim. E eu queria te chamar a atenção. Nós estamos falando sobre o amor e o perdão de Deus. E ele, olha o trabalho que o Senhor teve, e olha o cuidado que ele teve, e olha como ele nos explicita o que foi feito. Ele nos tirou, nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós agora pertencemos a um novo reino, nós fomos plantados. Ele nos arrancou daqui e nos colocou em outro lugar. E nós somos plantados numa nova terra. Nós nos alimentamos agora diretamente do Senhor, de Jesus Cristo, não mais da terra antiga. Mas, durante um pouco de tempo, a nossa vida ainda vai ser regida por um conflito entre a terra nova e a terra velha. Na verdade, você pode estar se perguntando, poxa, eu já tentei tantas vezes, eu já me, sabe, eu choro, eu tento, mas eu caio tanto, eu falho tanto, eu já prometi para mim mesmo, eu já prometi para Deus, eu já fiz vários planos com o Senhor, ou então eu já tentei assim, eu falei, eu quero me tornar de Jesus, eu quero ser um crente em Cristo, eu quero seguir, mas logo em seguida eu caio, eu falho e eu percebo que eu não consigo. Sabe o que é isso? Durante um tempo, a terra velha ainda está atingindo o nosso coração. Durante um tempo, a natureza antiga, durante um tempo, o nosso eu velho, o nosso velho homem, que Paulo chama, ainda vai atuar. Mas com o tempo, cada vez mais nos aprofundando em Jesus, cada vez mais nos aprofundando no relacionamento com a sua palavra, as nossas raízes vão alcançar mais e mais fundo, e nós vamos ser nutridos por terra nova, nós vamos ter nutrientes novos, nós vamos receber a água da vida, nós vamos ser alimentados de uma forma muito mais profunda, de uma forma muito mais eficaz, e é isso que Paulo chama de maturidade ou perfeição. Ele diz, olha, você vai aprofundar no relacionamento com Deus, e aí sim, a terra velha, que ainda está ali, ela vai passar a fazer pouca diferença na sua vida, porque você vai estar sendo abastecido, nutrido, por terras mais profundas, por águas profundas, por água limpa, por rios subterrâneos, por lençóis freáticos. Ou seja, você vai poder ser uma grande árvore, porque você não vai estar mais limitado a um pouquinho de coisa velha que está ao seu redor. Por isso, é um processo, é um desenvolvimento. A santificação é o processo que vem após a salvação. É preciso primeiro você dizer, Senhor, eu estou aqui, eu me arrependo, eu recebo o teu amor e perdão, eu já descobri que eu preciso de ti. E aí você pede a Cristo, ele vai te tirar do império das trevas, ele vai te libertar do império das trevas e vai te transportar, vai te transplantar para o reino do Filho do seu amor. E aí você vai se aprofundando, o seu relacionamento com ele vai crescendo e as suas raízes vão cada vez mais buscando do próprio Cristo aquilo que você precisa para viver. É assim que nós vencemos, é assim que nós lutamos. Não existe outro modo, não existe outro meio pelo qual devamos ser salvos, a não ser o Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia.
E a vós outros, que antigamente erais estranhos, agora, porém, ele vos reconciliou no corpo da sua carne. Nós fomos plantados no próprio Jesus, assim como um coração que agora vai bater o sangue que não é mais dele, mas que está recebendo do corpo novo, quando ele é transportado, transplantado para um novo corpo, mediante a sua morte, para nos apresentar perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós não somos assim. É Ele que nos apresenta assim, porque Ele nos transplanta, Ele nos arranca do lugar ruim, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não podemos perder essa esperança. E você é muito amado de Deus. O amor e o perdão de Deus foram tão grandes que Ele fez tudo isso para que você possa entender e receber o seu amor. Que Deus nos abençoe. Amém.